Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. O ano começou, o carnaval acabou, quase acabou, ainda tem festa pra caramba. Eu tô bastante cansado. Eu não bebo, não fumo, mas tive que dar uma volta no carnaval pra fazer uns vídeos e um conteúdo pra vocês aí dos bastidores do carnaval aqui da minha cidade. Hoje é o primeiro episódio do ano pós-carnaval, né? É um episódio que já era pra ter acontecido, mas tudo acontece na hora certa, tudo tem um porquê. Mais uma vez, começando agradecendo ao nosso parceiro de 2026, o Grau Técnico, que está com a gente aí. Esperamos que 2026, 2027, 2028, enquanto existir o Tutti Frutti Havaiano, lembre-se, aposte em você, vencer Grau Técnico. Hoje eu vou conversar um pouquinho com um cara que é de Camaragibe, é da terra. Torce por um time aí que não é da terra, porque para mim, se é de Camaragibe, tem que torcer pelo Guarani. Meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Diego, mais conhecido como Gordinho Tricolor também. Muito Boa bom. tarde, bom dia, boa noite, e a galera do Tutti Frutti Havaiano, esse podcast muito massa que o cara assiste qualquer conteúdo aqui, o cara se apaixona, principalmente quem é nostálgico assim que nem eu, porque as histórias de Camaragibe, só quem é de Camaragibe. Quando você não é de Camaragibe, você escuta alguma coisa de Camaragibe que você viveu, aí você fica remoendo. Por que a turma fala tanto de Camaragibe? Quando você aí você volta, a sua mente faz você voltar aquela lembrança que você, quando você tinha 10 12 anos, e aí toca lá no coração. Eu não sei tu, eu não sei tu, mas tipo, eu estudei um tempo fora de Camaragibe, aí todo mundo dizia que Camaragibe era interior, tá ligado? E eu ficava bravo. Só que hoje em dia eu digo, mano, beleza, é interior, mas é perto de tudo. E eu prefiro que seja. Tá até ficando mais distante, né, da paisagem de interior. Tá ficando muito Tá, urbanizado. aí agora a integração nova tá chegando. É, entrada para o ramal da arena. Estádio da Copa do Mundo. É, tem aí muito condomínio, né, velho? Carro pra caramba, gente, Condomínio, shopping. eu nunca imaginei na vida que eu ia ver tanto condomínio aqui em Camaragibe, velho. É, hoje é mais fácil a gente entender, né? Porque tem muita terra, né? E você não consegue mais construir pro lado de Recife. E aí aqui é mais barato, a galera tá ligado nisso. E você tá pertinho, né, do Recife, e ao mesmo tempo com esse climinha de interior. Negão, por onde a gente começa? Se apresenta aí. Quem tu és? Bom, eu sou o cara. Sou o Diego, né? Na verdade, Diego Aguiar, nascido e criado, né? Nascido e criado em Camaragibe. É, eu não sou, Nasci, não. tô ligado. Eu não sou, não. Eu fico toda vez, eu queria tanto dizer nascido e criado, eu só sou criado em Camaragibe. 100% camaragibense, nasci ali no Domingo Sávio, onde hoje é o Mix, né? Sim. A- Era ali. Era Ô, ali, bicho, ó, tá aí. Acho que alguém era falou ali, isso, é mesmo, lembra? era ali, o Mix, o Domingo Sávio era Onde foi ali. a insinuante. É, antes é Insinuante, aí depois aí, acho que foi Ricardo Eletro, Não, foi foi, Ricardo né? Ricardo Eletro, foi Eletro e depois Mix. a Mix, e ali era o Caramba, isso Hospital eu não Domingo lembrava Sávio, mais velho. disso. É E o mesmo. médico que fez o meu parto era doutor Antônio Lopes, se eu não me engano. Ele tinha até o Climec ali, parece. Olha a propaganda aí, ó. Não Climec. faz aí. Era lá no Climec, ele atendia lá depois que o hospital fechou. Enfim, nascido e criado em Camaragibe. Na época que Camaragibe era mais tranquila. Na verdade, Camaragibe é tranquilo, né? Mas na época que a violência no estado todo era menos, a gente começava a fazer resenha da gente aqui na escola, né? Eu estudei ali no João Correia, que todo mundo Eu conhece. estudei lá também, Tô bicho. ligado que Eu tu estudei estudou lá lá. também, Mas 97. lá era assim, no meu caso, na minha época, né? Eu fiz lá o maternal, É, fiz. Jardim 1, Jardim 2 e no ABC. Aí depois do ABC, aí você ia para outra escola. Aí eu fui para o Francisco de Paula e lá eu fiquei até terminar os meus estudos, e é dali da onde eu tenho toda a minha fase de adolescência, onde minhas memórias estão mais voltadas ali, porque ali, aquela época de adolescência ali no Francisco de Paula, foi onde eu conheci realmente Camaragibe. E ali, tu, pra quem não conhece, tu é dali da área do. É Timbi É, ali, Timbi, né? ali na frente do INSS, né? Eu morei ali com a minha avó desde os 12 anos de idade, 12 13 anos. Né, ali, eu sou sobrinho de Osterne, todo mundo já frequentou aquele bar de Osterne Fala ali. com o Léo, bicho. Eu queria gravar com o Vou Léo. falar com ele, Depois. ele vem, pensa demais. Ele já deu uma Léo vez, é ele show disse de que vinha. bola. E ele tem mais história do que eu ali, né? É. Porque eu morei na casa de minha avó e Léo morava na casa de cima, né? Com o pai e com a mãe dele. E ali o bar de Ostende tem muita história ali, Porra, velho. é, velho. Tu Muita agora história. bateu já Tá duas. vendo como é que é a situação? E eu nem Oxe, cheguei ainda a é. falar o restante das coisas, viu? Mas é assim, quem mora em Camaragibe vê uma lembrança. E ali em Bar de Ostende era limpeza, Ostende era
show de bola. E eu vivi minha infância todinha ali, velho. Vendo já desde novo. É por isso que tu tem tanta lembrança que eu não tenho, porque aquela região ali já era mais movimentada, né? E é próximo do centro. Eu vivi a vida toda aqui em Alberto Maia, eu consigo lembrar de muita coisa da linha do trem pra cá. Da linha do trem pra lá, realmente tu é quem viveu isso aí. Como era nessa época ali, bicho? Tu falou do campo que tinha. Tinha um campinho ali onde é o posto BR, né? O É, posto BR ali era o campinho que era o campo da gente, né? era, Que o time era da rua, né? pra galera, o posto BR é aquele que é de Em frente, esquina, onde era o Joia, de frente. e se frente mesmo ali onde é a prefeitura, ainda pega um É, pedacinho da prefeitura, INS, ali onde era o o Ministério INSS. Público, É, o o INSS. fórum, o antigo fórum. Aí ali tem o posto BR, ali era o campinho da gente, né? Tinha um outro terreno aqui no outro posto, mas aquele terreno era o escritório de Dr. Carlos Lapena, né? Que foi prefeito daqui, né? Que tu Aham. já postasse um negócio dele ali. E ali era o escritório do Dr. Carlos Lapena. E aí aquele campinho era o berço ali, né? Onde Tinha a tudo galera que, acontecia. os pais da gente, né, que a gente chamava os caras grandes, e os caras grandes jogavam lá todo dia, de 4 da tarde até escurecer. E os gurizinhos tinham que chegar da escola, almoçar e descer, porque o horário era curto, né? Aí pegava aquela lua de 1 hora da tarde Era a hora que tinha disponível pra você jogar. até 3 horas, velho. Aí fazia de tudo lá, peão, pipa, é, lagartixa com badoque, pipa, e o principal era a pelada. Quando o sol baixava mal um pouquinho, a gente tinha uma peladinha lá com os meninos da rua, e depois o negócio foi evoluindo, aí a gente fez um time com a galera da rua, né? Os pirrainha da rua, tudo idade de entre 14 a 16 anos. Aí a gente fez um time, ganhou o padrão do pai da gente e aí a gente conseguiu fazer o time da gente. A gente saía jogando com o pessoal de lá, né? Tinha a galera da rua dali da padaria De André, de não. André ali. Aí tinha uma outra galera perto de Romeu ali, naquela rua de Romeu ali, na outra Sim. padaria. E tinha a galera daqui do metrô, só que a galera do metrô foi desqualificada, porque a galera lá já tinha mais de 18, né? 18, 19, 20. Aí quando perdia na bola era Nessa época já tinha o lapada. metrô? Não, acho que não. Não, Tá? então, tinha o campo do Argentina lá, Era onde o isso. metrô passou. Às vezes a gente, em vez de jogar bola, todo mundo se reunia e ia ver a obra do metrô lá, É, velho. eu lembro. Porque nunca na minha vida, eu me lembro de uma vez que a gente chegou lá por cima, ali onde o metrô passa, e a gente ficava vendo a galera fazendo a terraplanagem ali. E a gente dizia, não, não tem condições não, isso aí não vai passar nada, não, vai dar errado, vai cair tudo. É, e aí a gente viu, né? Algumas vezes a gente ia lá e via o pessoal trabalhando, construindo lá. E aí chegou a hora que acabaram com o campinho do Argentina, né? Aí a Foi. galera descia lá pro campinho da gente para depois eles arrumaram outro campo para eles lá, porque Tu lembrando, tu falando aí, eu tô lembrando aqui, esse campeão do Argentina era aquele. Antes o caminho pra ir pro Viana era, isso não era era por lá você. mesmo, era. Você passava por esse campo, não era? Era muito massa, velho. Tomara Na época de escola lá no Frecaneca não, no no Francisco Francisco. de Paula, tu pensava em quê? Em ser o que da vida nessa época? Tu Rapaz, já era tricolor, assim? Já o tricolor e cara era. nasce tricolor, né? E é. Não tem por onde não. Isso Se já. você tiver de nascer tricolor, a família pode ser rubro-negro ou alvirrubra, e você vai nascer tricolor. Mas no meu caso é assim, tudo começou pelo meu hobby. O meu hobby sempre foi futebol, né? O hobby do meu pai também. Meu pai gostava muito de bola. Era jogador, quase foi jogador do Guarani, meu pai. Do Guarani. Guarani de São Paulo. E foi? Guarani de São Opa. Paulo. Pai é de lá de São Paulo e veio com a família pra cá, né? E ele fez um teste lá, passou, mas teve que sair porque meu avô faleceu, teve que ir junto com meus tios trabalhar. E aí, pai, eu sempre gostou de bola. E aí, paixão de pai É. vai pro filho, né? E pai, é o meu hobby, né? Eu Sim. cresci vendo meu pai gostando de bola e meu hobby, a galera gosta de beber, eu não bebo, a galera gosta de fumar, eu não fumo. A galera gosta de pescar, eu gosto de pescar. Tu- Mas não em alto mar, aquele açudezinho, piabinha. Eu pesquei muito ali atrás do INSS, no riozinho ali do Vigia. Tem um rio ali, né? Tinha, antigamente, bicho, a galera Aterraram. passava ali por baixo, tá E é. ligado? Ali da bueira, chama Sim. Mané da Bueira, que tem ali aquela bueira ali onde Renato conserta as portas, ali, hoje não tem jacaré e é podre, né? É. Mas na minha época de Passava guri, ali por baixo, a galera era passava ali por baixo e ia nadando até o outro lado da pista, por baixo, pô. cacete, A água velho. era cristalina. Teve essa época Teve aí, essa bicho. época, Mano do velho. Se céu. você fosse É porque nascer, eu sei, eu não você andava falou que era pra lá, daqui. pô. Para aquela galera de lá, Por era. exemplo, eu lembro de tudo aqui dos cabaré, da estação de trem. Mano, tu sabia que na estação não. É, da estação também. Aqui na fábrica de poste tinha uma piscinazinha.
Eu tava batalhando por essa foto, eu ainda vou correr atrás dela, que tinha na família da gente, tinha essa foto. Eu sempre morei aqui na avenida, no escritório da fábrica de poste aqui, onde é o Parque Sei. Verde, tinha um tanque todo de cerâmica, parecia uma piscina, mas era externo. E tinha um jacaré dentro, brother. Aí, velho. Tinha um jacaré. E tinha essa foto. Eu a fim de achar essa foto porque eu ia fazer, antes do açude Timbi, ter jacaré aqui já tinha Já tinha. na fábrica de poste. Mas tu ia saber disso? Não, eu não. Porque eu tava nessa parte aqui. Pra lá acontecia coisa e eu não sabia. Inclusive, a única vez que eu era rapazinho e que eu vim para Alberto Maia foi para ir para Mesbla. Sim, lá em Lá cima. em cima foi, ó, tá aí, que nem tu é daqui para lá e eu sou de lá É. para cá. E tipo, era um obstáculo, não era, velho? Pô, eu lembro quando eu era criança, acho que a maioria da galera, mano, você era mesmo que viajar para outro país. Você É, sair daqui pro centro de Camaragibe, se eu fosse, era uma vez na semana, no mês que meu pai me levava alguém, mas a gente não andava mesmo, não. Era rua de casa e pronto, né? era desse jeito. E tanto é que as aventuras da gente era tudo É por ali, tudo, tá ligado? é. Aí tu foi começou a ser tricolor. Então, aí o meu hobby é futebol, né? E aí eu vivi muita história no Santa Cruz, né? Tu desde novinho ia pra Desde estádio. novinho, 93, meu pai me levou a primeira vez. E aí meu pai parou de ir para campo, né? Ele se mudou para Carpina. Tu Aí, foi morar em Carpina não, também. meu pai. Só teu pai. Meu pai foi morar em Carpina, eu fiquei aqui com a minha avó. E meu pai se separou, né, de minha mãe. E aí eu fiquei com minha avó aqui. E aí, assim, foi quando eu comecei a ir para campo. Tem o meu padrinho, Adjá, né, que já morreu. Ele me levava muito para campo com Totti, que é um grande parceiro meu, irmão que a vida me deu. E assim, aquela época de separação, né, da dificuldade para quem é Uhum. filho que é mais novo. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 14, 15 Tu anos. tem Aí irmão? tem uma irmã, mas ela mora lá em Carpina com ele. Sim. E com ele não, né, na mesma cidade que ele. E eu, nessa época de conturbação, de separação, tudo era de já, ó, vamos pro campo. Aí não parou mais, ele já era doido igual a mim. E o filho dele, a gente nasceu e criou-se. Ele hoje mora na mesma rua que eu. E a gente, desde os meus 14, 15 anos, que a gente vai pra campo junto. Tem história doida assim que tu já Oxi, viveu em campo de rapaz, Porque eu vou velho. te falar, um negócio que eu tenho medo até hoje é de jogo, bicho. Então, eu para falar a verdade, Denis, eu tomo um pouco de cuidado agora, nessa época, né? Antigamente, quando a gente ia para campo, meu pai me levava e tudo, as torcidas não tinha divisa, não. E era, velho. Era uma corda com cavalete de madeira, velho. No máximo 3, 4 PM, fazendo a segurança. Tu era torcedor do outro time, tu ficava aí onde tu tá e eu aqui. Meu time fazia gol, eu ficava mangando de tu, porque E, tu ia para campo junto comigo, passava dentro da sede do meu clube. aham. E lá tu ia pra tua torcida e eu ia pra minha. Não tinha violência, tá ligado? Que Teve nem uma tem época hoje. que começou, né, Aí depois que porque assim, é, eu acho que depois que a organizada, a violência cresce, aí automaticamente vai dando gente que não presta em qualquer lugar, né? em todo canto tem. E antigamente a função das organizadas era animar, puxar grito de guerra, né? Aí hoje em dia, como a violência tende a aumentar, Uma aí parte foi pra uma esse parte caminho. dessa galera que antigamente ia para lá só para bater palma, incentivar, foi substituído por pessoas que vão para marcar briga, velho. Tu já apanhou já sem querer? Nada, Já levou nada, alguma coisa nunca. assim? Até porque eu me resguardo, entendeu? Se É eu porque, não, perturbo sempre com quem é amigo meu. é porque aí vem o cara tá lá, do que a gente vê na internet, na televisão, é Não. generalizado, o cara não tinha nada a ver, levou uma porrada ali, velho, Pra tava você nem... ter ideia, a última vez que eu fui, Aquela situação do cara, do vaso mesmo, velho, o cara tu não tá tinha nada a ver, entendendo? o cara tava indo pra casa ali, o vaso caiu na cabeça do cara, velho, jogaram lá de cima e quem tivesse ali... O mais preocupante nisso tudo é que o cara não era nem torcedor do time lá do Paraná. Ele era torcedor do Sport, largou lá no Cabo e foi pra lá pra encontrar com a galera lá. Aham. Então, isso é um tipo de coisa que eu nunca faria isso, velho. Ah, é um negócio muito doido, Nunca eu vou sério. pra jogo do meu time. Em clássico, eu parei de ir há muito tempo na casa. O último clássico que eu assisti na Ilha do Retiro, pra tu ter ideia, foi em 2011. 2011. Não, 2008. 2008 foi a última vez que eu fui na Ilha do Retiro. Nos Aflitos foi que eu fui em 2011. De lá pra cá, eu nem vou mais na Ilha do Retiro, nem vou nos Aflitos. Eu vou pra Arruda, eu vou pra um jogo onde o Santa Cruz é mandante, né? Porque a maior torcida é a minha. E quando eu vou pra um lugar reservado, porque eu sou sócio. Aham. Fico ali na minha, chego. Aí às vezes vejo um amigo meu no pré-jogo, faço uma resenha com ele. Mas eu sou muito comedido. Agora, com meus amigos lá na rua, Aí o aí a gente Cancão... marca pra assistir junto, perturba. E aí essa é a resenha boa, né? É, velho, era pra ser... O objetivo era esse, né? Se É, juntar com os amigos e tudo.
Mas tem muita gente. Eu tenho. O Caio é meu amigo, Caio Chuva, que é alvirrubro. É Como- meu amigo no Instagram, no WhatsApp. A gente já se viu pessoalmente Porque tem algumas essa. vezes. Tu começou a se destacar, não foi por conta dessa questão de ser tricolor? Como foi? Tu Então, tava velho, no. oxe, meu irmão, isso foi uma resenha tão grande. Eu fui pro jogo Santa Cruz e ABC, né? Em 2018. E lá, velho, quem é torcedor do Santa sabe que ali naquela área das sociais aparece muita propaganda o tempo todo. É chato, inclusive. Yeah. Dá um intervalo, em vez do cara botar uma musicazinha, o cara vai e coloca só propaganda. E aí, tocando propaganda, nesse jogo, o Santa tava ganhando de 3-0 do ABC, 2-0. Aí apareceu uma cúmbia, velho. Olha, capim cubano, cúmbia de passarinho. Aí eu digo, eita, olha, uma cúmbia da propaganda mais não. Acho que já atingiu o limite. E aí, no intervalo, velho, lá no Arruda, tem uma fila gigantesca para você fazer um lanche de qualidade lá, né? Aí a minha enteada tava comigo lá. Aí ela pedindo dinheiro a mim. Aí eu dei R$ 20, ela foi lá dentro, depois ela voltou pedindo mais. Ela puxava a minha camisa, aí eu, sem querer dar o dinheiro, na pirangagem. Fingindo que tava dançando e ela me chamando e eu fingindo que tava dançando. Aí nisso, velho, o cara deixou a câmera ligada pra torcida, foi-se embora no intervalo, lanchar no banheiro. Quando o cara voltou, acho que alguém falou no ponto que apareceu ao vivo, velho. Eu dançando e ela me chamava e eu mexia a cabeça assim. Tem isso ainda aí. Tem no YouTube, tem no meu Instagram, tem em todo canto. Se eu colocar lá gordinho tricolor, gordinho do Santa Cruz, é como ela vai aparecer. Vê aí, Vitor. Aí, velho, eu fazendo assim com a cabeça que não queria dar mais dinheiro. Aí, aí eu acabei indo, né? Acabei indo. Desci com o tempo, fui lá, fiz meu lanche. Quando eu voltei, aí o meu telefone, ele tava com umas 1000 mensagens de WhatsApp, velho. Meus primos de Goiás mandando mensagem pra mim. Gente que nunca mais tinha aparecido no meu WhatsApp. E um bocado de ligação, né? Aí eu não vi que eu tava com fone. Aí quando eu subi, a turma ficou apontando pra mim assim. E eu olhava pra cima e a galera apontando. Aí eu olhava pra querer ver quem era e a turma dizendo é tu. E eu sem entender. Aí o repórter veio até mim. Aí disse que viralizou tudo que Olha queria. lá. Aí, velho. Vê só, meu irmão. E ela tá aqui, ó. Olha, e você olhando pra ela, dou não. E ela pedindo. Eita, Vê só, velho. Ei, fazendo cara. Foi eu ele dizendo, me dê aí, eu dou não. E eu virava pra Tu não lá. tava e- ligado que tava gravando? Tava não, bicho, isso aí foi atrás da bala. O cara deixou a câmera ligada e foi embora, velho. Diga aí. Aí essa porcaria passou no Globo Ah, Rural. meu Deus. Tu disse que só faltou o Globo Rural, mas passou no jornal hoje, no Hora 1. Aí eu cheguei, isso só, velho. Não, e o pior foi eu, Gaiso. Porque assim, eu perturbo e tudo, mas tem hora que eu fico constrangido não, eu fico Gaiso. Aí o que acontece? Tá eu no outro dia, isso foi de 11 horas da noite. Aí tá eu de 4h30 da manhã em Suape, tomando café, isso passou no Hora 1, velho. 5h30 da manhã. Aí os meus diretores lá, o gerente, poxa, ela aqui. E eu morrendo de vergonha, velho. Aí depois disso, o Thiago Minha Joia, né? Um abraço aí pra Minha Joia. Thiago Minha Joia lá da Globo entrou em contato comigo. E ele foi e marcou um caldinho lá na Praça do Jacaré. Aí não parou, aí foi Hora 1 de novo. O pessoal do Hora 1, velho, pegou meu contato, acho que com o Thiago, com a galera dele daqui, né? Aí entraram em contato comigo, a galera de Mona Lisa lá do Hora 1. E aí pegaram e disse, ó, tu vai pro jogo o próximo com o Fluminense? Vou. Aí disse, grava lá a resenha lá e manda pra gente. E inclusive a gente fez um bolão aqui pra saber o que é que tu tava ouvindo. Eita, A galera fez um poxa. bolão lá pra saber o que é que eu tava ouvindo. Diga aí. Aí depois tu grava um vídeo dizendo o que foi, manda pra gente. Aí fizeram 3 reportagens no Hora 1 sobre isso. Cacete, velho. Aí teve o Caldinho, aí depois do Caldinho parou mais de aparecer, passou um mês inteirinho. E aí, por fim, a menina da Globo, Gil Figueiredo, gente boa, ela entrou em contato comigo pedindo pra liberar a imagem pra passar num comercial, velho. Caraca, Aí o velho. jogo só ia ser depois de 15 dias, aí passou 15 dias na Globo. Rodando tua No, imagem. no dia todo. Você tava assistindo assim a Globo, a turma jogava o comercial da chamada do jogo. Meu E eu irmão. morrendo de vergonha, velho. Aí. Só que depois eu deixei. E tu Tem sempre... uma hora que o cara não ia, eu sou resenha, tu é aí resenha. a gente foi, velho. Mas foi muita resenha, Pô, principalmente com mesmo? meus amigos íntimos ali. História É muita resenha, inesperada da poxa, Tá velho. vendo aí como é que A é vida, história? né, velho? Você tá ali de boa, não tá imaginando o que vai acontecer e uma coisa aí.
E assim, na época apareceu até. Faz quantos anos isso? Foi em 2018. Ah. Vai fazer já 10 anos já, né? Não, 7, 6. É, Ou 8. vai fazer 8, né? 26 8. é. E aí o que acontece? Teve uma época, como passou o mês todo passando, o tempo todo, chegou um convite, velho, pra trabalhar, entendeu? Um convite de uma galera ligada a jogo de aposta, se não me engano. Acho que foi com o jogo de aposta, um negócio de exportação, essas coisas, ou foi Sporting Bet, não sei, negócio de aposta. Ligaram pra mim, né? Falaram comigo no Instagram e a turma que ofereceu um contrato de trabalho para usar a imagem, para eu fazer. Aí eu, Tu não quis, negócio de não? aposta, eu não quis, Ah, não, era velho, tá aposta, ligado? é. E outra coisa, tem muitos amigos meus que dizem, "Mas, bicho, por que tu não aproveitasse essa onda e fosse viver de internet?" Velho, a minha filha, ela tinha acabado de nascer. Ela tava recém-nascida ainda. E eu tava trabalhando em Suape, velho. E as coisas lá em Suape já tava dando uma quedazinha por causa da. Se eu não me engano, foi na época 2018, foi o escândalo da Lava Jato, não foi? Foi. Aí pancou muito serviço lá no polo Já tinha industrial dado de uma Suape. Aí deu travada. uma queda. Eu já tava na peiazinha, já perto de acabar o meu contrato também. Aí eu peguei no Né? quis, tá ligado? Naquela hora você perder a única oiazinha que você tinha, o único emprego que você tem, por uma coisa incerta, tu tá ligado? Aí eu preferi. Nessa época tu tava trabalhando com o quê? Eu tava trabalhando com van, sempre trabalhei com transporte, Tu né? levava a galera pra. Aí, só que hoje eu levo a galera aqui pra Várzea, mas naquela época eu levava a galera lá pra Suape, né? Porque teve. Essa época aí foi um boom danado mesmo. Muita Foi, gente velho. fazia essa viagem, né? Não, e Levar a quando eu galera fui pra. pra Suape, eu cheguei em Suape a primeira vez, pra você ter ideia de como é que era e como é que ficou. Quando eu fui pra Suape a primeira vez, parecia que eu tava indo pra um jogo de clássico, velho. Um monte de bilhete de catraca, a galera passando no máximo. 5 refeitórios, galpão grande, a galera. Um monte de trabalhador, velho. Eu acho que tem umas 5.000 pessoas ali, velho. Nessa época, Fácil. tudo que a turma falava era isso mesmo. Vamos Era. trabalhar em E Suape, não era que lá é só lá no onde estaleiro, tem. não, era em qualquer lugar. Que aí o Qualquer comércio, empresa. tudo também vai crescendo ao redor, né? Pra você ter ideia, ali em Ceará de Corais, a área ali de Gaibu, as casas lá era tudo alugado, a galera de fora que alugava as casas lá pra ir trabalhar no polo, pô. Como é que tá ali hoje, hein, velho? Tá um museu, né? E perigoso pra caramba, né? Tá um museu. De vez em quando eu ainda vou lá, ver se aparece ainda um gato pingado pra levar lá. Aí eu vou, mas a última vez que eu fui lá, acho que no começo do ano passado. É, velho, a gente tá. Aí com esse aumento também veio violência, né? E muita gente eu acho que não voltou. Eu não tenho certeza, mas eu vi que muita gente veio de fora nessa época do boom. E depois aí quebrou, a galera começou aí. Teve gente que não voltou pra sua cidade, ficou por ali mesmo. E aí começou a dar um jeito de viver. E aí foi virando esse caos que tá um pouco pro lado de lá. É uma pena. Teve o auge e agora o. Ó, tu sempre foi um cara que se convivia mais com galera mais velha, né? É, Eu lembro de tu mais novo e tu sempre foi no meio da galera mais velha é mesmo. porque Quando eu te via de assim, vez em quando por aí. então, eu tenho, até hoje eu digo a galera que, a turma da minha família, e aos coleguinhas que hoje têm minha idade, que são filhos dos meus amigos, que eu não tenho amigo, eu tenho família, né? Eu tenho 5 indivíduos que foram nascidos e criados na mesma rua que eu, né? Luciano, Josias, Tiago, Messias e Léo. E assim, Josias ele é irmão de Alberto, né? João Alberto, que é Sim, sim. sargento, né? Cadê ele, hein? João Alberto tá trabalhando, voltou Não, agora, né? o Josia. Josias tá em Portugal. Ah, é mesmo, né? Josias foi para Nunca mais eu Portugal. vi, eu lembro dele. Foi para Portugal, lá já encontrou com o Cícero, que também é amigo Sim, nosso amigo em sim. comum, né? É, Então você vê, ó, Josias era da minha turma, o irmão de Josias já era de uma turma mais velha. Só que assim, como a gente marcava sempre o rolê tudo na mesma rua, lá normalmente na casa de João Alberto tinha um espaço que é do pai dele, hoje está alugado, mas na época o espaço ficava vago lá e a gente tomava conta. Aí a gente fazia o luauzinho da gente no violão, né? E João Alberto fazia a resenha dele lá também. Aí ninguém se envolvia na resenha de era de ninguém. cada. Mas como a gente tava normalmente no mesmo espaço, aí Berg, Riva, Betão, Cícero, a Cara, gente essa. convivia com essa galera, né? Mas eles eram de outra turma, né? E a minha turma já era os mais novos da minha idade, né? Que era Josia, Sim. Messias, Mas tava sempre Léo, perto da mas galera tava mais sempre velha. pertinho da galera, né? Aí assim, a gente tinha vez que a gente ia, por exemplo, uma praia, um piquenique, aí
Tinha muito naquela época, piquenique. Piquenique, né, era, Oxi, velho. brother? A galera mandava o ofício aqui pra Metropolitana, a Metropolitana liberava o ônibus e a gente marcava o piquenique Eu e dizia ia, velho. piquenique pra Mangue Seco, brother. Era um ônibus da Pronto. Metropolitana Era mesmo isso e. mesmo. Era dessa pegada. Aí a galera ia junto. Mas assim, eu conheço os meninos e meninas. A gente se conhece há muito tempo. Mas a minha turma mesmo é mais aqueles cinco lá Ó, da dessa, frente. dessa época de Labanca ali com. Labanca não, Lapenda com o escritório ali. Porque eu tenho uma lembrança dele. O que é que tu lembra dele? Porque eu lembro muito dele morando naquele condomínio É. ali. É a época que eu Ele, lembro ele mais é, dele. ele é, ele é pai de Carlão, né? Carlão é É. meu amigo. Inclusive tricolor também. É. E é, né? E aí o que acontece? Lapena, na minha época, quando eu era Essa parte do menino, escritório mesmo eu não lembrava mais que o pronto, o escritório escritório era dele era ali. ali, velho, onde é o Super Gás, né? Sim. Que é ali agora na frente na frente da Senzala Móveis. E aí o que acontece? Doutor Carlos Lapena, ele chamava ele de doutor. Doutor Carlos Lapena, ele era um dos poucos adultos que dava atenção à criança, né? E criança, antigamente, na época da gente, tu sabe Ninguém como é dava que era, né? atenção Não mesmo, podia falar não. com adulto, não. Era. Era menino com menino e adulto com adulto. Mas doutor Carlos, ele passava, e todo dia que ele passava, ele parava lá no bar de Oster, né? Falava com todo mundo, falava com a minha avó, com o meu avô. E aí a gente chegava e ia falar com ele. Ele fazia questão de falar com a gente. E aí, velho, lá no terreno dele, o escritório era pequenininho, o terreno é enorme, né? Caía muita pipa lá, velho. Aí, como a gente tinha intimidade com ele, a gente chegava, doutor Carlos, deixa a gente pegar aquela pipa ali, venha, entre. Aí a gente ia. E ele, assim, ele sempre foi um cara que sempre deu atenção, né, velho, a criança. E, assim, hoje, como adulto, eu sempre digo que se você tratar uma criança com respeito, se você der uma atenção a uma criança, isso vai ajudar ela, tá ligado, a ser um adulto melhor, porque ela vai se sentir importante, né? Ali daqui, tu sabe o que é aquele. Uma casa que tem depois dos prédios. Tu falando agora do escritório, eu não consigo lembrar do escritório, mas eu sei que depois dos prédios, naquela mesma rua ali, tem uma casa bem. Tá Abandonar. abandonada, é? Tá, aquela casa ali é de Dona Célia O e de povo seu dizia que era do Romildo, né? escritório Maria É um Madonna. escritório ali também, né? Mas ali funcionou muito ali uma corretora. Era, né? Era. Porque assim, eles moram lá na minha rua, né? Dona Célia e seu Romildo. Finado Dona Célia e seu Romildo, tem até saudade. Muita história também no Dominó que tinha lá. Aí o que acontece? Dona Célia e seu Romildo, eles tinham esse terreno lá, né? E lá funcionava normalmente o escritório dele lá, né? Aí por um tempo eles vendiam casa, né, uma corretora, e depois eu não me lembro mais o que ficou, mas eu sei que o terreno era de posse deles Eu ainda. lembro que era uma casa assim antiga, mas Grandona, né? era gradeada, com área de Garagem descendo cultura. assim a Era, rampa, velho. né? E tinha tipo, ninguém via ninguém. Não via ninguém ali. De vez em quando É, eu ficava olhando, nunca vejo ninguém nessa casa era um aí, velho. Tô escritório falando ali. agora do escritório de Labanca, De La Lapenda. Pena. Eu lembrei dessa do lado. Agora do Aham. dele eu não lembro ali, não. É porque, que nem tu falou, era pouca gente que ia lá, né? Normalmente quem ia lá É. era Miraldo, Dona Célia, seu Romildo. E por ali por trás, por Romeu ali, aquela. Como era a Ali vida foi, ali, velho? perturbei, velho. O meu Ali corta meu se... cabelo desde 18 anos de idade, É velho. ele mesmo. Aí aquela área ali eu andava muito, mas ali da Rua da Padaria ali em Romeu pra cima, né? Ali Pra sempre lá foi uma padaria, foi. sempre foi a padaria ali, era a padaria de Alexandre. Era criança. O meu primeiro emprego, o meu primeiro serviço foi lá. O caminhão encostava lá, né? Aí tinha que descarregar. Acho que era lenha. Depois parou porque era feno, né? Virou feno. Mas antigamente era lenha que chegava lá e a gente, os gurizinhos se juntavam Pra lá poder dar uma para descarga. poder lá, para arrumar o dinheiro do videogame, né? Eita, videogame, velho. Aí a gente corria lá para a estação, ali onde o ônibus sai, tinha um videogame de Sandro ali. Era de esquina, não era? O de Santos dava pra gente ir. O de Bal eu só consegui ir depois que eu fiquei de maior, tá ligado? É Que porque o de Bal era. Era, A velho. galera lá em Bal já era uma galera adulta, né? Peru, Obério, Neném. Esse de Bal era na Rua do Sagrado, de Era. frente do Sagrado, Tinha na que entrada. atravessar a pista, aí eu não podia. Era. Não Esse podia. que tu tá falando, onde é a saída dos ônibus, era de esquina, né? Era de esquina ali. Tinha Duílio, que era na frente, que era na Porra, casa meu de irmão. Duílio, o videogame. Meu irmão, Diga velho. aí. Ei, mas tu lembra também de. Era Sandro Era e, Sandizinho, e eram os Zinho. irmãos, né? Era também, Tinha né? um outro irmão dele que trabalhava na CELP, mas quem tomava conta do videogame era Era Sandro e Zinho, né? E as Izinho. irmãs dele tomavam conta Eu da joguei mãe. muito ali, Poxa, brother. tá doido, sabe o que a gente fazia? 96, 97. Não, era 95, Era 96 eu nós. ia pra lá, Isso, velho. pronto. A gente pegava, meu pai trabalhava no Jornal do Comércio, ele me levava para ir carregar o carro na sexta-feira, pro sábado. Aí a gente ia para o mercado, fazia a compra, eu voltava, lavava o carro, pegava as compras da minha avó, das minhas tias, dos vizinhos, lotava como de painho, aí
me armava, pegava esse dinheirinho todinho e aí juntava esses 5 abestalhados que nasceram comigo. Aí a gente descia passando. Aí eu deixava a gente lá, acho que uma volta de umas 10 horas da manhã, só ia buscar de 4 da tarde. Caramba. Aí era Guaraná e coxinha, a gente alugava o videogame sem limite de tempo. Aí era só futebol, velho. Meu irmão. E tu lembra, tu falando agora, velho, de frente de Zinho tinha um cara. Tinha uma lanchonetezinha, era do Hilo. É do Willo, né? Era do Hilo. Ele não tinha foi uma pros Estados fábrica de Unidos? isopor, é isso. Não foi? Eu Ele- conversava tanto com É, ele, ele é velho. gente boa Ele era demais. grandão, Era. eu tenho a lembrança dele, velho. Ali era uma fábrica de isopor, né? Aí em cima era a casa de Duílio. Aí É. Duílio começou o videogame lá em cima, depois desceu pra perto, arrumou um espaçozinho pequeno lá na fábrica de isopor. E quando você chegava em Zinho, que tava lotado, em Sando, aí você ia pra Duílio. Porque em Sando era aquela bancada, né? Em Duílio Mas era. peraí, eu tô confundindo aqui alguma coisa. Do Willo era mais embaixo. De frente mesmo da entrada de Santos não tinha uma sorveteria, meu irmão? Não era do Willo, eu sei que tinha Era um uma videogame mais embaixo. lanchonetezinha, né? Era, vendia picolé, Eu sorvete, era o lembro. irmão, grandão, O gente gordão, boa, né? gordão, Eu era lembro, eu lembro altão. dele. Eu não lembro o nome Ele- dele, não, mas tinha, Era, pô. tinha lanche Do lá Willo era também. mais embaixo, assim. Ele foi, eu lembro da última vez que eu falei com ele tava nos Estados Unidos. Eu lembro dele, um gordão bem grandão. Altão, Era. grandão, era uma voz bonita. Ele era bonitão, grandão, assim, era Outro era lá que a evangélico. gente pegava essas cocas aí, esses lanches que tu Era sempre na- pegava nele e levava pra lá. Era isso mesmo, pô. E esse do Willo agora que chegou a ficha pra mim, era mais embaixo do lado esquerdo. Depois virou uma marcenaria um Foi. tempo, não foi? Ainda a maçonaria ainda tá lá, ainda agora tá na mão de outra pessoa. Mano do céu, muita lembrança mesmo. Isso a gente tá falando de que 95, 6, 7. Sete, Não nessa tinha nem. Acho que os ônibus passavam ali já, não. Passava não, Não. passava nada. Ainda Era. tem aquelas vilas ali que a turma interditou, que a turma tirou, né? Tirou, velho. Eu fiz um Era- vídeo sobre aquilo, eu vi eu também. resgatei, consegui achar um, postei, aí um monte de gente comentando. Aquilo ali era. Tinha umas casinhas ali, tinha umas lanchonetes, tinha uma lanchonete de Cessa ali, Era. de São Paulo. Tu lembra que eles são, se eu não me engano, me perdoe, viu, dona tia Cessa, se ela tiver aí. Não sei se era muçulmano, né? Ele. Ah, era. Aí Pô, tem é até mesmo? Paulo que estudou lá no João Correia É também. mesmo, bicho. filho Era dele. num bequinho, né? Era numa, Meu tinha. amigo, Ai, o hambúrguer daquela senhora lá de São Paulo com ela. Maluco, velho. Às vezes faz tempo, mas um tempo desse eu vi ele por aqui, por Alberto Maia. Eu não sei Não, se eu ele, parei de ver. Eu vi ainda já adulto, já, mas depois eu não vi mais não. ele estava. Por isso que a gente não tá na dúvida se é muçulmano a religião, mas ele usando. Ela, quando ia no mercado, ela ia com o rosto quase, ficava só a parte do rosto só. Dessa época aí, bicho, o que é que tu sente mais saudade hoje? Tu vê o que de diferença Velho, dessa porque época pra hoje em dia? Aí então, vê, ó, a gente ficava lá, a gente batia essas peladinhas, ou ia pro videogame ali, né? Aí, às vezes, quando não tinha nada pra cá, a gente atravessava a pista e ia lá pro Vasco. Aí tava morgado no Vasco. Aí a gente corria pra quadra de areia. Tá morgado, aí vamos lá pro Barro Novo, a gente ia andando ali, ó, por trás ali da Mata do Privé. Saía lá em cima já, aí ia pros quiosquezinhos ali. De lado Do lado onde é agora o supermercado Ideal, né? É, Que tem a praça de táxi, antiga praça de táxi, né? esses Aí tinha os quiosquezinhos aí, teve uma quiosquezinhos lá, época que né? virou, pô. Tinha a Dona Fátima lá, que era onde eu sempre costumava ir. Aí depois vamos pro Clone, né? Tinha Caniço ali no. Pronto, aí a gente fazia isso, velho. Meio que Fazia esse tour todinho, Você ia- vivia a cidade, né, tá velho? ligado? E não dava nada, velho. Ó, pra tu ter ideia. Eu já trabalhava nessa época. Eu tinha uns 18 anos de idade, 18 para 19. Aí a gente batia a peladazinha da gente lá no Francisco, ali na Society de André. Quando a gente vinha para casa tomar um banho, trocava de roupa, jantava e ia embora. Umas 9 horas a gente vazava e pegava ali o Barro Novo todinho, ó. Ia, ficava ali no quiosquezinho, ia pra Elisa. Na Elisa tinha um barzinho, não me lembro, velho, de quem era aquele barzinho. Se eu não me engano, até parece que era de Caniço também. Tinha voz e violão, velho. Não lembro não ainda. E depois parou o voz e violão, porque teve uma época que tinha a televisão com os DVD. Aí você sentava na lanchonete ou tinha que fazer um pedido, não, gente. Tinha que fazer um pedido para poder escolher as músicas do DVD. Aí você bota aqui, me dê 2 hambúrguer, um Guaraná e uma bota o música. DVD de calcinha preta. Meu Era, velho, assim, os barzinhos era assim, tudinho. Tinha Sérgio mais embaixo. Aí a gente ficava por ali, velho, quando dava 4h30 da manhã, 5 horas a gente vinha andando, velho. Tranquilo, Tu falando agora, sem problema nenhum, realmente. não tinha perreira, celular e carteira.
dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada Era nessa dinheiro. época. Aí você vinha, Eu não vim tinha muito andando, nada, velho, de camarada lá do centro pra nada, cá. nada, não. Oxe, Eu não muita tinha medo viagem, nenhum, ó. não. Tinha Vinha não, embora, velho. Realmente. tinha não. Eu vou lá na Elisa que eu vou comprar um negócio. Aí você ia andando aqui, ó, Cansei, bicho, de ir tranquilo. pra pagode ali no bairro Novo, lá sei lá, como é? Uba-Uba. Os pagodes que teve na época ali, onde era o Brag Star. E gastava o dinheiro todo que tinha, que era pouco, mas tinha lá, e voltava andando, velho. Já era certa a Meu, volta. Ostende, quando A fechava o volta era bar. certa andando. É, era, velho. Fechava Ostende quando começou esse negócio de DVD com televisão, aí já emendou, botava jogo. Fechava lá o bar todinho. Botava os tapumes, né? Cobrava R$ 2 a entrada. Aí botava jogo do Sport, do Santa, do Náutico, pra passar pela Sky. Aí Tinha isso, já era lotava. Aí às diferente. vezes tava tão lotado ali que a gente ia aqui pro Barro Novo. Aí quando a chefe fechava o bar, vamos lá pra Tico, comer macaxeira Era. lá no mercado. Oster não começou onde? Ele começou já ali onde era o Lava Ele Jato de é. Genival, era? Em cima, Não, não. ele Ali teve não. uma época, não Teve uma foi? época ali, já foi o final já antes de acontecer o que aconteceu com ele. Foi lá. Mas aí ele é de Ceará, né? Ele veio pra cá cedo, menino, né? Pra trabalhar. Trabalhou aqui no Joia de Alberto Maia, tinha um joia. Aí daqui ele conheceu a minha tia, né? E ficou lá no barzinho dele a vida todinha, Ali é quase, onde né? Aonde tu eu morei, né? Que morou. ali na verdade era a garagem da minha avó, né? E ele pegou e construiu a casa dele em cima, fez o comércio dele lá Embaixo. e a garagem ficou onde eram as mesinhas. Era bom demais ali, velho. Pô, velho, mesmo, velho. Stein foi por muito tempo, me ajudou muito, né? Me deu muito conselho. O cara é um E ele cara era um muito cara bom, pô, respeitado, era um velho. cara bom. Eu lembro Todo mundo dele. gostava de Ostene, velho. Aonde Todo ele me via, mundo ele falava. gostava. E, tipo, como tu falou, eu mesmo sendo criança, eu acho que casado do meu Ele era um pai. cara muito Ele respeitado me aqui, velho. conhecia e meu pai bebia, daí de vez em quando eu ia com meu pai, ele me conhecia. Se eu visse ele na rua, ele falava É, comigo. Era um cara que falava com pai criança. velho, já todo mundo pai É uma velho. lembrança boa essa daí, É, velho. ele me ajudou muito. Mano, tu falando sobre isso mesmo, de quando a gente podia vir andando assim, e realmente, velho, eu lembro de beber, eu bebia, né, e vinha, já tava bebendo, vinha eu e meus amigos andando de Camaragibe pra cá. Os carnavais que tinha, né, a gente não ia pra, eu lembro bem do Micaribe, do último, eu não conseguia ir, nessa época meu pai não deixava, mas assim, o último que eu teve, acho que não sei se foi 90, não tenho certeza se foi 98, eu sei que eu fui, fiquei com um amigo meu, Rodrigo Dantas, que dirigia Kombi também, acho que sabe quem é, que estudou no João Correia. Que tem Eduardo Danta, que é irmão dele, que é cantor. Deve ter conhecido o Eu acho que eu Moreno, o Rodrigo conheço, é. Negão, que a gente chamava ele. Dirigiu Kombi muito tempo aqui. É, e foi a primeira vez que eu fui pro Micaribe, foi com ele, escondido. Meu pai deixava dormir na casa dele. Era a única pessoa que ele deixava. Porque conhecia o pai dele também. Aí a gente, ó, tudo diz que vai dormir lá em casa, a gente dá uma fugida lá no Micaribe. Aí eu lembro dessa data bem direitinho e na volta, andando, velho, É, andando, pro céu azul, brother, subia lá e você não tinha medo nenhum hoje não tem condições, você não chega nem no primeiro terminal. Acho que a maior saudade dessa época, a maior saudade dessa época é essa tranquilidade, né, velho? Velho. É, e tu vê, ó, falasse carnaval agora. Eu, quando estudava no Francisco, acho que em 2004, ou foi 2000, entre 2002 e 2004, aí teve o Pirô Legal, que era um bloco que tinha lá do. Ou Pirô Legal ou Calanguecia, era dois blocos. Sei que um era de lá do dono do Sagrado. E o outro era da galera de patrocínio, Photoshop, essa turma. Aí se juntou os dois, trouxeram Marreta e o Planeta pra cá. Caramba, Isso se mexeu com o camaradinho, mas que ela lembrou. porque era no auge do Aí caramba. isso foi na PS5. Aí na PS5, do lado direito, assim, ela tinha corda no meio, né? Aí do lado direito era quem tava de abadá e do lado esquerdo a pipoca. Aí o trio ia na PS5 ali, aí fazia o retorno, voltava e acabava o carro. E a galera vinha andando. E não tinha briga. Eu lembro bem das concentrações aqui na frente da prefeitura, né? Era no É, carnaval, não deu muito não certo, não. Era daqui até na Exposição, daí era, acabava. Só que aí o trânsito, a galera tinha que ir de carro lá por cima do Alto Santo Antônio. Aí tem que era, subir naquela ladeira para sair num bequinho que sai lá no Bradesco. sei, eu Aí sei, aquilo ali com o tempo engarrafava. era uma As coisas loucura. passando, era doideira. Eu cheguei ainda a pegar na época que era. Parece que era um bloco, que era um gorila, Pô, bicho, me esqueci o nome, era orangotango, um negócio É, assim. Aí você que Não era pegava calango ali. tango, não? É. é porque se juntou o bloco Não, todinho, né? Era do macaco mesmo? era um macaco assim. Aí, tipo, vinha dali da Rua Elisa, do Rua Elisa ali, começava dali e ia até o mercado de Camaragibe, velho.
naquele retorno que agora tá fechado, né? Isso. Posto Aí fiscal. ia descendo aquilo ali tudinho, ia Pronto. até Camaragibe, eu lembro assim, Maria era Amazônia daqui. por ali. Tinha uma época que o carnaval era daqui da prefeitura até lá, É, eu lembro na disso. Exposenda, e aí depois É. começou a Aí ser começou da depois, Exposenda até o mercado, também deu errado. Aí o último que teve, que foi o único que eu brinquei com a família todinha, Já foi era na esse PS5. da PS5, porque na época meu tio, o Fernando, tinha uma loja e ele foi um dos patrocinadores, né, Xinhote? Aí ele, Que a era, gente já era, pegou os ele, esse abadá, teu tio Fernando já é do celular, né? Era é, um dos pioneiros também ele aqui, não foi ele foi, velho? que ajudou o Léo lá, né, orientou o Léo, o Aham. Léo aprendeu lá. Lógico que tem o mérito do cara, né, Não, velho? não, Lógico, né? né? Não tem Mas nem. assim, o startzinho Foi. E foi ele com era ele lá, né? pioneiro mesmo, ele que foi referência pra Era muita lá na gente. loja dele, era lá no shopping, né? Ali era o shopping, né? Na frente É, do. onde é É onde é a galeria, né? Era o que shopping atrás é ali. o São Judas, né? Era É, o por trás de shopping São de Judas. Camaragibe. Que resenha, né, velho? Meu Diga aí. Deus. Depois Pronto. tentaram fazer um shopping de aldeia, que foi aquela Foi. primeira vilinha que tem ali, né, na subida. Aí não deu certo Aí também. hoje tem o Boulevard, que é meio que um shopping e tal. Mas é assim. Aí, pronto, foi a última que eu brinquei direitinho ali com meus primos. A gente tinha o quê? Uns 16 anos. Era, velho. Aí depois, hoje em dia, nunca fui no galo, nunca brinquei Chega, essas chega a sair na coisas. Fantainha também aqui. A Fantasia já fui muito com meus tios, pô. Bicho, eu não peguei, né? Eu fiz até um vídeo sobre a Meus tios Fantainha. iam pra lá beber enquanto eu tasse o vídeo. Aham. Aí que a galera ia lá pra confraternizar. Eu digo, ó, confraternizar. Meus tios, tio Moisés, tio João, finado tio João, eita, dá até saudade, cara. O pai de Luciano, aí se juntava, tio Tonho, o pai de Bruno, meu outro primo. Aí se juntava essa galera, ia lá pra Fantasia e a gente, gurizinho, querendo ir junto, e a gente ia. Os tios da gente lá bebendo cachaça, a gente tomando banho lá. Eu tenho algumas lembranças de lá, mas era meio assim, pô, tô na bagaceira e vamos agora. Eu acho que eu fui umas 2 vezes só. Mas eu sabia, todo mundo dizia, vamos pra Fantainha, vamos pra Gelada. Fantainha. Era. Eu lembro bem de ter ido pra curtir lá bebendo na época, uma vez só. Mas assim, tinha uma mística ali, né? A galera gostava de, principalmente de madrugada, tu arrastava uma turma pra lá e virava o Aí dia. podia ir não, ali não. Eu não, eu tinha meio Aí que. quando a gente ia, dessas vezes que a gente ia com meus tios, era de dia, né? Era. 2 da tarde, 1 da tarde, meus tios querendo Porque beber, não e tinha aí eu isso da pra lá. noite também, né? Tinha uma galera que ia à noite. Mas eu, ficava- tu é maluco? Não, eu tinha, também não. não. Até hoje. Nunca, até hoje, é. A gente foi fazer o vídeo lá, não foi mais que eu disse, cheguei lá, tinha uma galera, eu disse, pessoal, vou fazer só um videozinho aqui, é pro Instagram, o pessoal, não, de boa, mas eu já fiquei meio Mas, cabreiro porque já. teve uma época que ficou pesado ali, né? Todo lugar tem isso, Não é, Camaragibe velho, teve, começa. eu lembro de uma história, bicho, um dia eu ainda vou achar alguém que vai me dizer se essa história foi verdade ou foi na época só um boato, que na época tava um número alto de assassinato aqui em Camaragibe, e eu acho que era final dos anos 90, sabe? Tinha uma história de um Fusca branco que a turma não podia ver um Fusca branco na rua que corria, que era onde descia os matadores. Essa época realmente foi pesada. Eu lembro de um crime que teve aqui. Tinha um cabaré chamado Pimentão aqui. Cabaré, pessoal, para quem não sabe, é uma casa de ofício de mulheres que lidam com o corpo para ganhar dinheiro. Educação. Era, e muita gente foi instruída ali nessas casas, né? Muita gente começou a carreira adulta por ali. E os caras chegaram, velho, num Fusca branco, mandaram a galera sair do bar, botaram todo mundo de mão na cabeça e tá. Acho que foi uns 4 a 5 nessa época, aí, nessa chacina. E aí disseram que tinham mandado uma carta para o padre da Pio X ali. E tinha nessa carta uma relação de pessoas que seriam mortas. Foi um boato na Meu época, Deus do velho. céu, velho. Essa aí eu não peguei, não. Era uma época tenebrosa de Mas essa época Camaragibe, assim que velho. teve uma época que tava morrendo gente, eu lembro. Não Eu lembro o nome acredito que do- foi final dos anos 90, que até era na época de Elinho, do Pequeno Príncipe e tal, né? Essa Que ele já foi preso em conhecida. 2000, eu acho, e aí depois... Mas toda a cidade teve isso, aí a gente teve uma época de medo, de um pouquinho de medo de estar na rua. Hoje, bicho, eu vou dizer, se hoje de moto eu tenho medo de andar de noite, tarde da noite. A violência tá complicada, velho. Não é Esse- só aqui, né? Em Não, todo a gente canto, sabe né? que não é. É muito triste, né? Você ver que você não pode mais ter. O filho seu hoje não pode ter a mesma infância que você tinha, né, velho? O que tu fala, pô, você Tá ia pra um ligado? campo lá do outro lado do Não é mundo, não? dava errado, tava lotado, ia pra outro Vamos para campo, outro campo. Não, batia a assim. cidade toda. Então, isso, eu queria dizer, você saía de um bairro para ir pro outro. É. Atravessava a avenida, dava o quê? Acho que 1 quilômetro e meio. A gente saía daqui do Timbi, né? Que é na frente da prefeitura. Isso com quantos anos, mais ou menos? 16 anos, 17. Tu Aí consegue- atravessava a pista e ia pra Sucena. O cara não consegue imaginar Não. hoje num cenário desse a Não galera tem fazendo. condições. É diferente demais mesmo. A gente tem Não ainda tem. a oportunidade Então, a de gente foi, o que eu digo aos meninos, a gente foi os últimos, velho. é,
Eu, Eu tu, peguei ainda. João Alberto, não, porque João Alberto já era velho, né? Era. Ele Ele deve ter o quê? Uns 10 anos de diferença, né, pra gente. é... Tá Ah, quantos tem anos, mais, eu tu? tô com 40 ou 41. João Alberto tem mais, não lembro exatamente quanto ele tem, não, mas deve ter uns 10 anos a mais do que a É, gente. é isso mesmo. Ele, Cícero, essa galera aí. Essa galera aí, Berg é muito eu, velho, eu... velho. Berg é muito velho, Berg, meu amigo velho. Berg, tu é muito velho. Mestre, deu muito babau em mim, viu? Berg é malicioso. Eita, ele, quando eu conheci essa galera, era meio assim, imagina, eu vi esses caras esporadicamente quando eu ia no bairro Novo, bicho. E já era porque eu comecei a tocar pagode em 99 para 2000. E aí 2001, 2002, eu comecei a conhecer mais gente por causa do pagode, né? E aí eu vi esses caras de vez em quando, mas já era muito distante. Eram os caras que tiravam onda, eram os caras na cidade, né? Eu não tinha acesso a eles, não. Até que abri mais um pouco do acesso por causa do pagode. Mas não tive muita oportunidade, como tu já tinha, de estar convivendo com Puxa, essa bom galera, demais, não. velho. E ó, Legal, velho. Olha, pra tu ter ideia, a gente vai falando, vai conversando, e vai aí, que nem eu lembrando. falei no começo, né? Aí vem as lembranças aqui, eu tô vendo teus camisas penduradas aí, e ver como é que eram as coisas. Tinha um time de futebol, você disse no começo da resenha aqui que eu não torcia pra time daqui de Camaragibe, não. Do Guarani. Eu sou Santa Cruz, mas o time aqui não é só Guarani, não. Tinha o Nápoles, Eita, meu porra. amigo Marco Adelino, e o filho dele, Adelino. O Nápoles era de futebol feminino, velho. Era o time daqui de Camaragibe, que E era, batia em velho. Santa Cruz e Náutico em esporte, com futebol feminino. Sério, velho. Eu não lembro. Oxe, Era de onde? aqui da Sucena, o campo era no Era no Vasco. Vasco. Era, aí tinha lá a Nívia, que era nascida e criada aqui no Céu Azul. Tinha umas meninas daqui de Alberto Maia que jogava lá, era a Pombinha, que hoje está em Curitiba, num time lá e se Jogando. aposentou. Bola Aposentou. demais, velho. Bola, Porra, aí velho, não tinha, sabia dessa história que tinha tem. Isabel, que era lateral direita, Abel. Até de vez em quando eu encontro com ela por aqui em Camaragibe. Aí o time era feminino só daqui, das meninas daqui, de Alberto Maia, Rapaz, da velho. Sucena, lá do Céu Azul. Aí o Napoli era a sensação, porque o Napoli começou a passar na tribuna, Tu dando. sabia disso, mas, cara? Era batendo em. Isso é, quer ver o ano aí agora? Vou dizer a tu, 90 e 99, velho. Batendo no esporte, batendo no náutico, futebol de areia, futebol de campo. Aí o meu professor da época, né, o professor Marcos Adelino, de Educação Física, era o treinador do Nápoles. Aí quando saía, e tinha 3 alunos do Francisco de Paula que jogavam no Nápoles. Aí o que acontecia? Quando tinha jogo do Nápoles, a escola era liberada para ir no ônibus. Caramba, Parecia velho. 2, 3 ônibus lá, lotava de aluno e a gente saía lá para Boa Viagem, para Arena, ou E, então para os estádios e ver o time de Camaragibe. Depois voltava, velho, ficava resenhando até tarde da noite e e não ver tinha que isso problema não. nenhum, velho. Se hoje o futebol feminino tem discriminação e é pouco incentivado, imagina nessa época que tinha esse destaque, né, velho? E a gente, quando fica adulto, é que a gente vê, ó, porque vê, o objetivo de tudo isso era tirar a galera da rua, velho, tá ligado? O projeto mesmo que eu participei aqui da prefeitura, na época, que era o futebol masculino, ele pegava os alunos da escola pública e botava os alunos para jogar bola, velho. Era treino 3 vezes na semana, no projeto da prefeitura lá, né? Lá no Vasco também. E aí o que acontece? Muito dessa galera que jogava bola lá deixou de se perder por causa do projeto. E muita gente se perdeu quando o projeto parou, Porque é difícil manter projeto. tá ligado? E aí. Mas vê a importância que era, né? É, Então, se aparecesse aí algum gestor, tudo, e a visão ainda fosse a mesma de antigamente, eu acho que ia ter menos jovem em situação de droga na rua, né, velho? e antigamente a questão dos times aqui em Camaragibe era muito grande, porque eu lembro muito bem do Bandeirante, que era daqui, porque meu primo fazia parte, e aí eu andava eu novinho, queria ver como era, e aí ficava andando com ele. Tinha um Bandeirante que tinha até uma sede aqui, que hoje é uma igreja, uma Assembleia de Deus. Tinha os times O, aqui, o era, Atlético lá no Santana, o no Atlético tem Cícero. a sede até hoje, né? Aqui na Liberato, tu puxasse a Guanabara, Liberato ali, onde é aquele da curva lá, os ah, condomínios da curva. sim, Ali tinha uma fábrica de tijolo, tinha um campo ali também, que jogava ali era o Teimoso, e era. que era de Camaragibe E também. subindo no Santana parece que também tinha um em cima, um campo ali, né? Tinha um Eu campo sei lá que em Santa cima, Mônica também, onde tem uns prédios ali, era um também era um campo. campo. Eu cheguei aí ali a olhar jogo Aí de ter tinha os jogo daqui, prédios. tinha, de domingo movimentava a cidade toda, era Teimoso
Eu não lembro o nome do outro, Tinha, rapaz. eu Era sei que tinha Atlético Guanabara, Teimoso. o Guarani, né? Já sempre teve. Tem aí o Paysandu, tinha Tinha esse esses times. Bandeirante. Era muito time, brother. Aí Primeiro e segundo quadro, né? e era domingo todo, né? Você ia de manhã, o jogo era logo cedo, umas 8 horas da manhã. Terminava e sempre tinha uma confraternização, uma feijoada, um negócio, Era. um pagode. Aí você ficava lá até 4, 5 horas da tarde, jogava dominó de tarde. Tinha essa Era parada que muitos sinuca. ficavam jogando Era dominó. sempre, sempre ou do lado, ou no campo mesmo, ou próximo do campo, tinha uma barraca que era a sede do clube. É, Terminava tudo, a ia galera pra lá. briga, pau comendo lá na pelada, no jogo, né? Terminava o jogo, ia todo mundo pra um lugar só, velho. Ó, Não tinha inimizade, não tinha nada, era massa demais. tu desde sempre foi motorista, tipo, tu Sempre, a minha trabalhasse com outra coisa profissão, antes? não, não. A minha profissão é O primeiro motorista. emprego foi já dirigindo? É, Tu porque rodou assim, na época das Kombi? com certeza. Santana, eu fazia a linha de Santana, bairro dos Estados, né? E aí o que acontece? Meu pai, ele sempre viveu com Kombi, né? Aí já era, Ele tem uma empresa de transporte hoje, mas era Kombi. ele começou como cobrador de Kombi, depois virou dono de Kombi. Porra. E aí, quando ele virou dono de Kombi, eu era o cobrador dele. Então, com 12 anos, 13 anos de idade, eu já sabia dirigir uma Kombi sozinho. Pra cima e pra baixo. Aí, pai, ele dizia, vai lavar a Kombi. Aí eu Passei pegava. por essa fase também. Não era, mas, cara. Sabe o que eu fazia, velho? Eu sujava o carro de painho, de propósito, Pra poder, enquanto ele dormia. pra poder Pra sujar lavar. o carro, tá ligado? De, manchava assim, pegava onde tava sujo, manchava, molhava a mão e melava assim. Aí ele via e vai lavar o carro. Aí ia dormir. Aí eu lavava o carro. Aí ficava dando voltinha Dando a lá. volta. Aí pronto. Aí eu virei o cobrador de Painho. Quando eu tinha 13 anos de idade, Painho, a gente ia pro interior, pra casa da minha tia, João Alfredo, no Jardim. Quando ele tava assim na rua de barro, Tome. 6 quilômetros pra cima de terra de estrada, ele tome. A Kombi carregada com minha avó, vai cair, vai nada, o menino é profissional. Aí, é mesmo, o menino é profissional. E eu ia, pronto. Aí, quando eu completei 18, eu me lembro que eu tirei a carteira, peguei a carteira numa quinta-feira e liguei pra Painho avisando, né? Aí quando foi na segunda, ele me colocou no Jornal do Comércio, que ele trabalhava lá. Ele já me levava pra. Eu guri, eu conhecia os funcionários todinho, aí ele disse, ó, tu vai com o fulano, ele vai te ensinar a rota. Se ele disser que tu tá pronto, tu começa. Aí pronto. Uma semana o cara disse, ó, Antônio. Deixa eu só explicar aqui, ó. Vocês antigamente não tinha a internet e a gente lia jornal. A gente não. Eu lembro bem porque meus pais assinaram a época lá, tinha uma promoção do Jornal do Comércio, e aí todo dia de manhãzinha chegava na sua casa. Aí tinha um pessoal das Kombi, né, que conseguia esse agregamento de fazer, né, essa viagem. Ela pegava o jornal que vocês iam ler de manhã, né? Botava na Kombi e deixava nos pontos estratégicos. Que a galera... Aí os motoboy vinha, pegava, Tinha cara de bicicleta ensacava, também. tinha também, ensacava e depois ia de Jogava madrugada dentro de jogar na carro. tua casa, quando tu acordava, tava o jornal lá ensacado. Isso, era pronto. isso E aí, mesmo, quando era velho. guri, eu ia lá com meu pai. Pô, quando Pegar foi essa teu jornada, primeiro trampo, já foi. foi isso aí. E aí, quando eu completei 18, eu virei motorista, né? E aí, fiquei lá, fiz escola lá, acabou com o tempo, o serviço acabou lá em 2005. Aí em 2005, 2006, 2007 e 2008 eu dirigi Kombi aqui. Nas praças. Na época das faixas. Que tinha, O carro que conseguia eu uma... trabalhava era o 027. Aí eu fiz nesse meio tempo, em 2008, 6 e 8, na verdade foi 6, 7 e 8, né? Não chegou a ser 2 anos não, mas um aninho e meio. Aí eu fiz um teste na Metropolitana. E aí eu trabalhei na Metropolitana de 2008 até 2013. Caramba. Trabalhei 4 anos e meio na Metropolitana, na linha do Derby. Ei, motorista de ônibus só, É. né, não, velho? Meu irmão, Porque eu a dei galera- sorte, porque assim, nas minhas viagens, sempre tinha alguém da rua, velho. Na primeira viagem, parecia que era meu vizinho todinho que vinha. O horário casou, aí vinha a esposa de Léo, aí vinha meu primo, a irmã dele, aí vinha uma outra vizinha. Pra tu ter ideia, o meu café da manhã vinha com os passageiros que trazia pra mim. Ó, a esposa de Léo, Karine, Já trazia... chegava e dizia, ó, tua mãe mandou aí pra tua. Meu, Às vezes era amanhã mesmo que descia, a primeira parada da avenida é na parada da rua de casa, né? Aham. Aí manhã descia, trazia. Pronto, aí os passageiros eram tudo Não meus chegasse a ter vizinhos, velho. perrengue, Não, não. mas tive Tem um aí, né? perrenguezinho, na época do Camaragibe, quando da Boa Vista, que era expresso. Aham. A gente tinha Eita! que
Tinha que chegar lá no Padre Cícero, parar o ônibus e dizer, olha, é expresso, viu? Era, A turma construindo essas paradas do BRT. teve uma época que tinha que avisar que era Aí tinha expresso. que avisar, tinha placa na frente, aí sempre tinha alguém que eu tava de fone, eu não Não prestava ouvia, atenção, aí o não- cobrador dava cada lapada na mesa. Olha, é expresso, viu? Porque começou a gerar um clima chato, que Foi, a galera... quando chegava, sempre quando chegava, ou no Barão, ou quando chegava no Cordeiro, a galera tinha um rapidinho, a galera puxava. Bora explicar pra galera. Houve uma época que botaram uma danada de uma linha de Camaragibe pro centro da Boa Vista, pra Conde da Boa Vista, que não poderia parar em lugar nenhum a partir da Caxangá, não era? Porque tava em obra construindo as paradas de BRT que o pessoal pega hoje, né? Aí o ônibus não poderia parar. Muita gente não pegava o ônibus e não atinava pra Não isso. olhava, até Não olhava a hoje ainda plaquinha lá na frente expresso, né? é cultura. Aí começou a gerar muita confusão, os motoristas cobrador começaram a avisar, né? Já estressados, aí batia mesmo, eu lembro dos cobradores, pá, 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 pá. Ó, não vai parar, Não vai parar na Caxangá, não. Realmente, mesmo assim, eu cheguei a ver gente passando, não, eu não sabia, não. A pessoa ficava não tinha o que triste. fazer, porque dava multa. Se E você vocês eram passasse, era multado, chamava atenção. Até podia preencher até alguma advertência e E tudo. muitos passageiros não entendiam, né? Aí Achavam que xingava era o motorista, custa nada velho. parar. Aí um cara me xingou quando minha mãe tava no carro. Eita, porra. Foi, ó. Foi. É. Motorista! Aí chamou, falou, deu um elogio lá à minha mãe tava. Aí minha mãe se levantou e disse: é o quê? É sua mãe dele. Eita. Diga lá, agora, aí o cobrador batendo palma. Aí a turma lá perturbando. Abre, manda ela passar pra dar nesse corno. Eita, meu Deus. Aí o cara chegou, ficou assim, ó, quando foi no final da viagem todinha, minha mãe, ó, eu tô aqui ainda, viu? Vou lhe pegar. Aí o cara, quando chegou na integração, o cara veio todo pianinho, pedir desculpa e tudo, aí ficou resenha, era conhecido o cara, né? Meu irmão, o cara... Mas o cara deu errado, acho que nesse dia nunca mais esse cara xingou ninguém, velho. Chegasse a ser assaltado no ônibus? Não, graças a Deus não. Uma vez, eu estava no colégio da polícia, eu pegava o ônibus fazendo retorno à noite para poder voltar sentado, né? Aí teve uma época que eu não lembro se era o Camaragibe Derby, ele fazia pelo Joana Bezerra ali. Tinha Joana, Não era? já rodei naquela linha. Ele também. fazia ele passava Via no Joana Derby, Bezerra, via tinha o Joana normal e Bezerra, via fazia Joana aquele retorno lá no Joana Bezerra e voltava. E foi bicho, que negócio. Eu tava na cadeira atrás do cobrador assim, a terceira cadeira, ele só soltou o cobrador. Aí dois caras subiram e que coisa horrível você vê o cano do revólver assim na frente. Não, já fui Foi nem assaltado, comigo. já fui assaltado aqui em Camaragibe. Mas não já, dirigindo. dirigindo não. Dirigindo não, né? E aí eu. Ah, sim, isso aí é. Alberto Maia, aí. Lembra disso aí? Isso aí eu lembro. Alberto Maia Derby. E o Alberto Maia. Tinha Santa Mônica Derby ficava aqui do lado onde é a igreja aqui, o Pinho Décimo. Aqui na rua, subindo aqui, na rua desse escritório que tu falou. Sim, sim. Aí aquela rua ali, hoje ela faz uma curvinha ali, né? Mas aí os ônibus ficavam ali, o Santa Mônica Derby. E era, velho. Eu lembro desse Alberto Maia porque ele era o único que ia Até a daqui cidade. até a cidade. Fazia um giro de. Mas tinha Santa Mônica também. Tinha o Santa Naquela época era assim, Santa Mônica e Alberto Maia, aí ia direto pra cidade. E Aí era um tinha giro Santa lá, Mônica né? Derby e Alberto Maia Derby. Ele batia tudo ali, bicho, espinheiro, fazia um giro enorme Eita, até aí, ó. chegar Pronto, aqui. era nessa época que eu comecei a rodar. 2010? A minha Kombi era 027, era Santana, Bairro dos Estados. Vulgo Buraco Fundo. Aí, né, esse vídeo é um vídeo maior que tem no YouTube e ele fala. É meio que um conflito ali na época que tinha, né? Porque tinha gente que era contra os combeiros, gente E que era a hoje não favor. tem mais, né? Virou cooperativa. A Que são os cooperativa micro-ondas. depois a cooperativa deixou de existir e hoje não tem nem as Kombi nem a cooperativa. Os micro-ondas é de que empresa agora? Agora deve estar tudo pro lado da Mob. Eu acho que é com a Mob. Eles Não é sei, que não tenho gerenciam, certeza, né? Mas assim, o fato é que tinha alguns amigos dessa época aí que era permissionário e hoje foi para cooperativa e não tem mais cooperativa. É porque a proposta da cooperativa era organizada, Exatamente. deixar... Porque realmente... Se tivesse nessa época daí, ó, organizado, ter colocado um padrão, me lembro que nessa época tinha uns 3 ou 4 permissionários que tinha condição de ter uma van. E o resto não tinha. Por isso que as Kombi, todas essas Kombi que tu tá vendo aí, são 12 lugares. Era 12. Entendesse? Porque assim, começou com 9 lugares, aí 9 não estava abastecendo, era 50 carros, só se eu não me engano. E dos 50 carros, a maioria era 9 lugares. Aí se estendeu para 80 carros, ou 100, ou 90, e tudo 12 lugares. Aí ainda ficou lotado, sempre era lotado os carros, lotado. Aí abriu uma licitação nova, entrou mais 40 ou foi 50
permissionário, e desses alguns entraram com van. E aí tinha umas vanzinhas que rodava de 80, era 081, que rodava no mesmo terminal que eu, do meu amigo Bito, irmão de Zeca. Eu acho que era bom, bicho, mas é porque realmente, assim, eu tenho um cara que fala no Se trecho. nessa época tivesse uma organização para deixar um carro padrão, por exemplo, tudo van. Sim, Tem sim. lugar em Recife hoje em dia que tem van rodando, Mas porque micro-ondas não entra, hoje em velho. dia, na realidade hoje, tu acha que valeria a pena, velho? Porque, porra, o trânsito aqui já é loucura. Você pega uma Se moto, fosse- brother, no 99, às vezes é 5 É conto. porque naquela época não tinha aplicativo, né? Hoje não Era. dá pra gente saber, Não né, dá pra velho? dizer que isso. De repente, se a turma tivesse organizando isso aí. E sem contar a tarifa, né? Era 1,20, Isso. 1,20, né, velho? Meu Deus do céu. Era muito mais barato do que você andar Mas de- naquela época o salário era É. R$ 800, Aí e você- 1,20 era muito dinheiro. Eu não vou mentir, não. Tinha a situação, velho, da Kombi ir, que você ia o cobrador fora, a porta É. aberta, e você espreia em Exatamente. pé. Tinha muita coisa que você. Mas era uma coisa que Muito ajudava acidente, muito. ali na Liberato, quando descia ali, tinha sempre um acidente. Ali Era, era... porque os caras, era pra fazer Não, o, pra o fazer, dinheiro, é, tinha que correr mais, Então, é lotar isso que eu digo, mais né? e Quando começou, 50 era pouco, 90 tava bom. Né? Aí abriu para 150, foi 140, Aí já permissionado, ficou mais. aí já ficou mais, a turma já tinha que correr. Em São pra Lourenço pegar ainda a tem, frente. né, ou não? Ainda tem aí em São Tem, Lourenço, São mas Lourenço. dizem que é uma bagunça danada lá. É, eu nunca mais Pra peguei, tu ter não. ideia, tem gente que não quer nem rodar lá em São Lourenço, roda de Tiúma pra Carpina, pra Limoeiro. Pra fazer a viagem, É. mas... Mas ainda tem, inclusive hoje eu vi um amigo meu, Zé Rui. Zé Rui, bicho, Zé eu Rui, lembro de meu Zé Rui, amigo. pô. Zé Rui é pioneiro nas Kombi, não era? Pronto, ele, meu amigo do meu pai, e aí fui trabalhar hoje, eu parei pra abastecer o carro, encontrei com o Zé Rui. Ah, lá com as duas combinhas dele, ele e o motorista com uma, Rapaz indo do rodar céu. lá, pular de Ainda uma até até hoje, Limoeiro, ainda até é. hoje, velho. Quem sabe, sabe. É, né, velho? Isso E aí era só isso mesmo, era uma questão de organização, botar um padrão, né? teu pai era... Também rodou, não foi mais, cara? Um tempo, teve Kombi. A gente fazia a linha de Limoeiro, Carpina, Limoeiro, Paudalho e vinha pra cá, pra Recife, né? Era subindo e descendo. Era essa linha aí. Naquela época que eu falei pra tu que eu era cobrador do meu pai, ele abria viagem lá em Mituca, na padaria lá, até Sim. hoje, né? Padaria de Trajano. É. Aí de lá a gente abria lá a viagem, aí isso, o que a turma fazia naquela época? Chegava na primeira parada pro Recife, aí lotava. Saía expresso. Aí os mais antigos, os nego velho da época, aí pegava passageiro de São Lourenço para Camaragibe, de Camaragibe pro viaduto e do viaduto pra cidade. Agora só que assim, o cara que pegava o expresso, ele dava 2 viagens, ele tava terminando a primeira. Era. Mas poderia ganhar mais? Normalmente dava, a galera calculava que o cara que ia expresso, que pegava da cidade o tempo todo, ele dava 2 viagens, né? Gastava X de combustível e sobrava cálculo um. fino, né? Mas assim, era uma mão de obra, né, velho? Mas só que uma viagem dessa que nem a que meu pai fazia também dava muito trabalho, velho. Era só 2 viagens que ele tava no dia. Porque Caramba. demorava muito a viagem. Dava pra ganhar uma grana. Dava, Eu vou te velho, dizer, ganhava, uma época da minha vida eu disse, o que é que vai ser quando crescer? Eu dizia, eu queria ser cobrador de Kombi e depois comprar uma Kombi. Eu É, pensei isso. Mas era, Eu falo isso. naquela época. Tem era- gente que pensa que é brincadeira. Eu achava assim, eu dizia, mano. E as conversas que o Gago, que é muito conhecido como mecânico de Kombi aqui, foi velho. aqui a vida toda nessa região. Exatamente. E aí eu via as conversas, os combeiros ganhavam dinheiro, velho. Eu dizia, mano, o que é que eu Ganhava. quero da vida? Você cobrador um tempo e compra uma Kombi depois. E agregar, depois tem mais uma pra botar gente pra rodar pra você, né? Era crescer na hierarquia Aí dos criou a combeiros. família todinha desse jeito, né? Não só ele, meu padrinho também, meus tios, que hoje são caminhoneiros. Começaram com Kombi. Tu já trabalhou como caminhoneiro Não, também, porque não deu tempo, né? Porque minha habilitação né? Ah, é. Eu rodava aqui o articulado. Era antes do BRT, era sanfona. Era. Aqueles Camaragibe Príncipe. Eita. Depois de um tempo começou a ceder a Aí sanfona do pronto, ônibus. aí agora é o BRT, né? Que agora é no botão, velho. É Na diferente. minha época era na quintura do motor na perna. É diferente demais, né, Agora é velho? diferente, os caras no botão. Tu dirigia um sprint também? Eu tenho pra mim que eu vi Dirigi. tu numa sprint um tempo. Passei muito tempo numa sprint. E essa galera que eu levava lá no Era na cabo era na sprint. sprint. Disso aí tudo, bicho, o que é melhor? Ser torcedor do Santa Cruz ou motorista de... Rapaz, eu tenho saudade de ser motorista de ônibus. Vou mentir não, velho. Pra mim foi uma época boa. E aqui na de Sator tinha vantagem dos passageiros ser tudo meus vizinhos. É, isso aí Eu também. tinha um sonzinho, aí botava o sonzinho, a turma já sabia o que é que tocava. E aí, motor, bota aquela lá, e era muita resenha. A minha viagem era muita resenha, velho. Como- Aí eu tenho saudade dessa época, mas eu acho que torcer pro Santinho é melhor, velho.
Bicho, eu acho bonito, na moral. É. Mesmo passando esse sofrimento, tá Não, passando mas assim, sofrimento. perdendo do Náutico assim Não, do mas isso nada, velho. acontece, Máscara. O Náutico passou aí 12 anos sem ganhar nada. Foi, não O foi? Sport A gente mais 12, o esquece, Santa né? tá em 10. É assim, teve uma época que, quando eu comecei para campo sozinho, o Santa passou, o Sport passou 2001 até 2006 sendo freguês do Santa. Era aí a mesma coisa, o Náutico tu acha passou que uma época que esse, o Náutico ganhava de todo mundo, foi perdido de todo mundo. Futebol é bom por causa tu disso. acha que esse ano é do retrô, bicho? Rapaz, eu Eu escutei uma conversa que, pô, já bate na trave já há um tempo, direto, talvez assim, ele esse ano. ganhou o título daqui, né, da Série D. Inclusive, eu tava lá na arena Aham. torcendo, né, que é de Camaragibe. É, Mas eu acho que para Pernambucano vai faltar mais uma coisinha pro Retrô, viu? ainda não é o ano do retrô, Ah, não. não, porque a gente vê que ele teve a oportunidade de ser campeão ano passado, em cima do Sport, né? Mas afrouxou, velho. Nos pênaltis. O Lécio botou o menino dele 16 anos pra jogar, pra bater o pênalti. O menino isolou o pênalti dele, nervoso. Eu queria, bicho, eu não vou mentir. Não, Eu queria que lógico, o né? retrô ganhasse o Lógico, Pernambucano, lógico, velho. lógico. Pelo menos. Mas eu acho que é por enquanto, não. Mas, então, Eles têm um projeto de fazer a arena deles ali, né? Naquele espaço que fica entre o cemitério e o shopping, né? rapaz, teve até vídeo com o Diego e tudo, não Foi. foi? Eu não vi mais falar no assunto, não sei como aqui pé tá. Teve gente que era meio contra por causa da parte ambiental, né, ali. É. Mas falando de futebol, assim, sem paixão, com razão, qual é o time que tu acha que esse ano... O Santa? Bicho, eu vi Olhando... Não, assim, o Náutico é quem tá mostrando o melhor futebol, né? Mas o Náutico ainda não enfrentou o time principal do esporte. E como o Náutico tem costume de Ah, sempre morrer na praia. morrer na praia, fazer as vergonhas que ninguém imagina que vai acontecer no futebol, o Náutico vai e faz, eu ainda acho que o esporte vai ser campeão esse ano. Vejam, tricolor falando... É Infelizmente. porque é uma Mas análise aproveite que racional, é né? esse ano, viu, Máscara? Eu sei que você, É do jeito que rubro-negro. Eu não você sou falou não. aí, você deixou aparecer aí o seu time. Mas assim, esse ano o Santa vira SAF, Vira, aí vira. vira. Como que pé tá isso? Rapaz, tá na última fase, que é a parte da RJ, né? RJ é recuperação judicial. É quando o clube, em resumo aí, é quando o clube ele decreta falência, em aspas, né? Não tem como pagar a dívida. Aí uma outra pessoa compra a dívida e assume o clube, né? Aí isso passa por um monte de trâmite e o último trâmite é o cara que quer comprar apresentar para o juiz a forma de pagamento, né? Como é que vai ser pago, em quantas vezes, né? E aí o investidor que vai comprar o Santa já colocou mais de 10 É milhões. brasileiro? É daqui, a galera de Minas Gerais. Já fizeram isso com um clube lá que deu certo, o Atlético, que agora é a segunda divisão. E aí eles vão pegar e fazer. Tá nesse trâmite de mostrar para o juiz. Já foi pago 10 milhões já em acordo antes. Eu acho que esse é o caminho pra dar uma renovada no futebol, né, velho? Porque Principalmente para os clubes que tira a ganham menos, velho. política. Porque, velho, como é que você vai jogar com um time que nem o Flamengo, que tem 157 milhões de folha anual, tá ligado? Não tem condição. E aqui, no ano de auge do esporte e do Santa, não teve mais de 20 milhões. Como é que tu com 20 milhões vai fazer um time melhor do que um time que ganha Sim. 157, velho? Tem como. Aí a SAF tá aí, né? Para diminuir a diferença para você poder fazer um time para brigar, né? É, velho. E aí eu acho que fica com aquela gestão mais administrativa, É. com visão de empresa do que política, né? Que é muito isso no futebol ainda, né? Tem muita galera da política do. Apesar que o futebol agora tá perdendo a graça, porque esse negócio de aposta tá tomando conta, né, velho? Acabando com o futebol, velho. Tem isso mesmo, né? Tem resultado que a gente sabe que Tem é. gente investigada aí. Tem jogador, a gente viu o caso de Há uns jogador anos que. atrás, na Itália, teve gente presa até hoje lá. Tem jogador do Brasil, eu vi uma série de reportagens que Paquetá, eles. Bruno Henrique, Teve uns que foram investigados. teve uns que foram banidos do futebol, Não, velho. Os de caras foram. divisão menor. É de divisão menor, isso. Teve um vídeo na internet de um cara, um zagueiro de um time lá, acho que da interior de São Paulo. Acho que foi um gol contra tão bizarro que a turma anulou a partida, porque justamente tinha essa questão de aposta, velho. Manda no resultado, né, velho? O cara termina ficando com o jogo todo Até isso, tá, maquiado assim, pra até poder. isso a turma tá querendo acabar, velho. A paixão nacional do brasileiro é o futebol, né, velho? É o que o cara esquece um pouquinho dos estresses e vai ali, aí não tem nem como mais porque tá tendo essa manipulação. Ô Diego, o que é que a gente
falta falar que tu acha aqui? Eu acho Meu irmão, se a gente fosse falar de tudo mesmo, a gente ia passar um dia inteiro aqui, né? Tinha que chegar aqui de manhã e sair de noite, né? E pra quem tá assistindo e não tem noção, a gente tá aqui num horário teu de intervalo entre um É. turno e outro, né? Ainda Exatamente. aproveitou porque já era pra ter acontecido já acho que 2, 3 vezes e deu errado, deu uma vez, não deu pra gente, Empatou e agora desempatou. desempatou Agora e saiu ficou esse no 1 a episódio. 1. O que é que tu tem de dizer assim pra galera que é de Camaragibe aí, Velho, uma mensagem? assim, não só para quem é de Camaragibe, né? Mas para quem é de outros bairros também, aproveite, né, velho? Porque assim, é que nem eu disse, né? Eu sou um cara nostálgico, sou meio suspeito para falar, mas aproveite, velho, porque quando eu era rapazinho, eu queria ficar adulto, para ser É, respeitado. velho. E aí eu vi que a melhor parte da minha vida passou e eu não aproveitei direito. Não aproveitei o máximo, né? Mas podia ter aproveitado mais, velho. Então aproveite, faça o que. Aproveite sua família, aproveite seus amigos, porque quando a gente tá passando alguma dificuldade, sempre são eles que ajudam, né? Ou a família ou os amigos, né? Eu fiz uma cirurgia aí que quase que eu bailava. Foi o quê? Apêndice, velho. Estrangulou minha apêndice eu dirigindo lá em Suape. Eu cheguei no hospital desacordado, velho. Tu tava dirigindo, sentiu a Ah, dor, eu senti a dor e tu não sabia tinha que ó, sentido nada antes. nada, Pegou nada, assim. nada. Foi. Aí tinha plano, o vigilante lá me socorreu pro Up Vida e de lá eu me lembro que eu tava passando ali pela ponte de aquele viaduto ali na frente do Hospital da Mulher, indo para o Sim. Recife. Que eu tornei no Cabo, isso foi no Cabo. Aí de lá de Suape até o centro do Cabo eu fui socorrido desacordado. Caramba, velho. Aí lá foi que eu tornei tudo, e aí quando chegou ali na ponte do Hospital da Mulher, ali indo para o Up Vida da Ilha do Leite, eu acordei de novo. Quando eu me acordei, eu já estava na mesa de cirurgia já. E aí quando eu acordei, que eu tornei, né? Fiz a cirurgia, quando eu tornei, quem eu vi? Meus amigos e minha família, velho. E aí foi assim, você aproveite, né? Preze o que é de bom, né? As coisas espirituais também, né? Sua família e seus amigos, porque é isso que realmente importa na vida, né, velho? Essas lembranças boas, tudo. Você. Isso é uma coisa que fica gravado, você pode passar para seu filho, ele pode ser um adulto até interessante, né? Se você tiver o que passar, princípios e tudo. Isso aqui é importante, velho. É isso, meu irmão, valeu, velho, muito Valeu bom, mesmo, valeu irmão. a espera, valeu Valeu tudo. os percalços até chegar. Só dá saudade falar dessas coisas daqui que a gente já Falou de uma passou. coisa aí que, pô, velho, foi realmente, a gente sabe, a gente fica vivendo a vida meio pensando mais no futuro do que no dia que a gente tá No vivendo, em vez agora, de, exatamente. isso já é praxe, todo mundo fala, né, não, aprecie a viagem, o destino é importante, mas vá curtindo a viagem, né, e a gente vai passando, tomara que chegue E é logo, rápido, é velho. muito, brother. É rápido demais. A gente vai falando aqui, vai lembrando. Aí Foi um dia desse, né? Quantos anos eu tenho? Eu tô 41. Quer dizer, faz 26 anos que aconteceu uma das situações que a gente falou aqui. Vê como passa rápido. Parece que faz 2 anos, 3, A 4. gente jogando, passou o filme, a Vê. gente jogando videogame lá em Tá Ziwa, vendo, eu velho? saía daqui pra lá e eu, Tá caramba, vendo? eu ia andando e aquilo já era uma coisa de E outro quando a gente mundo. encontra com ele na rua, é aquela festa, ele lembra de É... tudo também. Quer dizer, essas coisas que são boas, velho, na vida. Pô, foi muito bom, velho. Foi bom, Um velho. episódio nostálgico pra você que tá aí, conhece um pouco mais da cidade da gente, e aí você fica lembrando das coisas que a gente tá falando. Pra quem é de mais longe, que tem acompanhado nosso trabalho, fica conhecendo também um pouquinho do que é Camaragibe, do que foi. Além do podcast, a gente tem também no Instagram um trabalho de resgatar muita coisa de Camaragibe de todo lugar. Só que a gente começou aqui e a gente tá, né, nuclearmente crescendo para as bordas. E só uma coisinha. Diga. Quem é de Camaragibe, o bom de Camaragibe é que assim, Máscara tem os amigos dele e eu tenho os meus, mas são os mesmos. Se você for nome por nome, Vai bater, na mesma tá lista bom. vai bater. Sempre alguém de Camaragibe conhece alguém que é amigo de uma outra turma, então todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, porque é cidadezinha pequena, mas todo mundo já viveu as mesmas coisas, né, Máscara? Viu a mesma coisa. É. Pois você que é de Camaragibe, também quem não é de Camaragibe, se você assistiu até agora, não esquece de dar um like, né, Máscara? Eu falo direto agora, eu tô ficando chato nisso, porque a gente precisa muito crescer no YouTube. A gente precisa crescer no YouTube, porque o YouTube é o que possivelmente uma hora pode dar alguma monetização a gente. A gente é um canal independente, a gente não tem ligação com político, com nada disso. A gente faz tudo com o nosso trabalho mesmo. A gente
trabalha com outras coisas para sustentar isso. Você tá vendo aí um QR Code no cantinho superior aí da tela. Se você quiser aí sentir o que gosta do trabalho, assim, quero ajudar esses caras aí, tem aí o QR Code, escaneia, dá essa força aí pra gente continuar mantendo esse trabalho. Não é fácil. O Instagram tem crescido bastante, e é bom, mas assim, a gente ainda não tem um retorno nem para manter. A gente não tá nem falando de viver disso, mas manter pelo menos, porque a gente gosta de fazer e espera que você goste. Dá um like, se inscreve e até a próxima. Valeu! As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.